Com certeza você já ouviu falar sobre autismo, mas será que sabe o que realmente significa? O termo transtorno do espectro autista se popularizou nos últimos anos, mas a história é repleta de desafios, preconceitos e até mesmo momentos sombrios. Eu sou o Dr. Jean Ferreira, advogado especialista no direito dos autistas, e hoje vamos mergulhar no passado, entender como os primeiros estudos de autismo surgiram, como eles eram tratados e a evolução até os dias atuais. A palavra autismo vem do grego autos, que significa de si mesmo, como se a pessoa estivesse imersa em si próprio. O psiquiatra Ploller foi o primeiro a utilizar o termo autismo na psiquiatria, em 1906. Ele o usou como uma descrição clínica de um sinal de isolamento, que era caracterizado pela repetição de autorreferência. Em termos mais simples, podemos dizer que o Ploller usou o termo autismo para descrever um comportamento de isolamento, onde a pessoa repetia ações ou comportamentos voltados para si mesmo, sem dar muita atenção para o que acontecia ao seu redor. Logo após Ploller, o psiquiatra suíço Eugen Bleuler utilizou o termo autismo entre 1908 e 1911 para descrever a fuga da realidade de pacientes esquizofrênicos. Mas foi apenas em 1943 que o médico Leo Kanner, um psiquiatra austríaco radicado nos Estados Unidos, descreveu o autismo como um transtorno distinto dos demais. Kanner publicou um artigo revolucionário chamado de Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo, onde descreveu pela primeira vez um grupo de crianças com comportamentos semelhantes, que não se encaixavam nas definições existentes de esquizofrenia e de desenvolvimento intelectual. Kanner avaliou 11 crianças que apresentavam características incomuns, como a dificuldade de interagir socialmente e de criar vínculos emocionais, comportamentos repetitivos e interesses restritos, fortes resistências à mudança na rotina ou no ambiente, desenvolvimento na fala tardio e aparente falta de interesse nas pessoas, mas por grande fascínio em objetos e padrões. Com isso, Kanner definiu o autismo como um transtorno separado e distinto, desafiando totalmente a visão da psiquiatria da época. Apesar de sua importância, Kanner chegou a sugerir em seus estudos um absurdo, que o autismo poderia ser causado por mães emocionalmente frias, um conceito que na época ficou conhecido como a teoria da mãe geladeira. E apesar desse equívoco, a pesquisa de Kanner abriu as portas para o estudo do autismo e ajudou a diferenciá-lo de outras condições psiquiátricas. Na mesma época, paralelamente, o psiquiatra austríaco Hans Asperger, que por muito tempo deu o nome à síndrome de Asperger, também estudava crianças com características semelhantes. Durante muito tempo, Asperger foi visto como um médico inovador, que ajudou a entender as características de crianças autistas. No entanto, nos últimos anos, pesquisadores e documentos revelaram que Asperger teve ligação com o regime nazista e esteve envolvido em práticas sombrias que marcaram a história do autismo no mundo. Documentos descobertos em 2018 por um pesquisador corroboram que Asperger participou do regime nazista e apoiava programas de eugênia, que tinha como objetivo eliminar pessoas que eram indesejadas para o regime nazista. As crianças autistas altamente funcionais e com habilidades diferentes eram protegidas e recebiam o suporte educacional de Asperger. Já aquelas com dificuldades severas ou deficiência intelectual eram consideradas improdutivas e muitas vezes encaminhadas para o programa de eutanásia nazista, onde elas eram mortas. Asperger assinava relatórios médicos que encaminhavam essas crianças para o infame Hospital Infantil Spiegelgrund, em Viena. Esse local era um centro nazista onde crianças com deficiência ou transtornos eram submetidas a experimentos brutais. Estimam-se que aproximadamente 800 crianças tenham morrido nessa clínica, muitas delas após terem sido enviadas por Asperger. Com a revelação do passado de Hans Asperger, muitas pessoas passaram a questionar o uso do seu nome para descrever um transtorno. Foi quando, em 2013, o DSM
o Manual de Diagnósticos Mundial eliminou o termo síndrome de Asperger, incluindo essa condição dentro do espectro autista. Mas afinal de contas, o que é o autismo? O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Um transtorno do neurodesenvolvimento é uma condição que afeta o funcionamento do cérebro desde a infância, afetando a maneira como a pessoa percebe e interage com o mundo. Mas o que isso significa na prática? Significa que o autismo pode apresentar diversos sintomas, mas existem 3 áreas que são principalmente afetadas: a interação social, a comunicação, além de possuir comportamentos repetitivos e interesses restritos. Ao longo dos anos, a ciência descobriu que não existe um único tipo de autismo, e sim uma ampla variação de manifestações. E é exatamente por isso que utilizamos o termo espectro. Hoje, a classificação varia em 3 níveis de suporte. O nível de suporte 1, onde podem ter dificuldades sociais e sensoriais, mas conseguem viver com independência. O nível de suporte 2, precisam de apoio para lidar com interações sociais e rotinas. Alguns podem ter a comunicação limitada, mas conseguem se comunicar. Já no nível de suporte 3, essa comunicação quase não existe. Há dificuldades severas na comunicação e para se ter autonomia. Muitos níveis de suporte 3 são não verbais e precisam de cuidados e possuem uma grande dependência de cuidadores. Para quem não sabe, o autismo não é uma doença. Não sendo doença, não há de se falar em cura, mas hoje existem tratamentos que podem ajudar a desenvolver habilidades de comunicação e que ajudam na dependência. Um dos principais métodos utilizados na intervenção do autismo é a ciência ABA, que é a sigla em inglês para Applied Behavior Analysis, traduzido para o português como Análise do Comportamento Aplicada. A ciência ABA foi criada em 1960 pelo psicólogo Ivar Lovaas. Lovaas acreditava que através do reforço positivo, autistas poderiam aprender habilidades sociais e acadêmicas. Mas como isso funciona? Através do reforço positivo, quando a criança faz algo certo, ela recebe um elogio ou uma recompensa. Isso a incentiva a repetir aquele comportamento. Além disso, na ciência ABA, a repetição é fundamental. A prática constante ajuda aquelas crianças a tornar aquela atividade automática, facilitando assim o aprendizado de novas habilidades. O objetivo da ciência ABA não é mudar o autista, mas sim ajudá-lo a desenvolver habilidades para lidar melhor com o mundo ao seu redor. O autismo não é um erro, uma doença ou algo que precisa ser consertado. É apenas uma maneira diferente de existir no mundo. Cada autista tem a sua própria maneira de pensar, sentir e se expressar. Alguns precisam de mais suporte, outros são completamente independentes, mas todos merecem respeito, aceitação e inclusão. Se esse vídeo te ajudou a entender um pouco mais sobre o autismo e se você quer mais vídeos como esse, não esqueça de curtir. Isso ajuda mais pessoas a entenderem o autismo. Comente, queremos saber a sua experiência com o autismo. E principalmente, não esqueça de compartilhar esse vídeo. A informação é a chave para a inclusão. Envie para amigos, familiares, para o maior número de pessoas que você puder. E ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!